Bom, então eu vou começar com as apresentações, que acho que a gente já pode começar se apresentando. Primeiramente, eu vou me apresentar, vocês já me conhecem, a maioria daqui já me conhece, eu sou a Maria, eu sou responsável pelo Customer Support e Marketing, eu sou a pessoa que vocês geralmente recorrem quando está acontecendo alguma coisa esquisita, ou quando vocês precisam de ajuda em relação à plataforma, sou eu. Bom, e a eComply é um SaaS, que é baseado em Munique, Software as a Service, e a nossa trajetória começou em 2017, quando o Hulk, que é o nosso CEO, o Hulk está aqui, ele criou a eComply em 2017, e então, ao longo dessa trajetória, nós expandimos para o Brasil em 2020, quando a LGPD entrou em vigor oficialmente, e desde então a eComply ela se renova, ela se atualiza semanalmente, na verdade, a gente faz releases semanais. E vou passar um pouquinho a palavra para o Hulk. O Hulk, ele é alemão, ele só fala ele fala alemão também, mas eu acredito que as pessoas entendam melhor o inglês. Então eu vou passar a bola para ele falar algumas palavras e depois a gente pode começar o webinar, passo a palavra para o Guilherme e aí a gente inicia. Hulk, it's on you. Thank you. Thank you. Hi, I've been introduced already. I'm very much looking forward to this webinar. It's nice to have you here and working together, Guilherme. I see that, please don't confuse ourselves. Us, we have the same hair, we have the same beard, but the glasses, I see the glasses are different. And one speaks English and one speaks Portuguese, so the glasses are different, definitely. Very much looking forward. I wish you a wonderful webinar. Thank you, Hulk. Thank you. Bom, pessoal, este é um webinar completamente em português, vocês podem ficar tranquilos. E agora eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Guilherme, para ele se apresentar um pouco, falar um pouco da sua própria trajetória, falar um pouco também de quem ele é. Guilherme, é com você agora. Vamos lá. Bom, gente, é um prazer estar aqui, uma felicidade, né, uma alegria muito grande, até pela segunda vez. Queria agradecer a Maria, o Maurício, o Hulk pelo convite. Enfim, muito bom poder dividir aqui com vocês alguns temas, né? Eu sou advogado já há 30 e poucos anos, sempre na área de propriedade intelectual e mais recentemente, né, nos últimos anos, também agregando aí a experiência em proteção de dados, com vários projetos, né, feitos para empresas, para organizações de tamanhos diversos, né? E eu tenho uma atuação acadêmica também, sou professor da FGV Law, né? Então fiz mestrado, doutorado ali na Faculdade de Direito da USP e também tenho essa atuação como professor, né? Nessa área justamente de direito digital, direito e tecnologia, né? Em questões de propriedade intelectual, proteção de dados e outras. Então, basicamente é isso. Então, o nosso tema de hoje, eu não sei se eu, Maria, se eu já te passei. Já te passei o anfitrião, então, tá com você a bom. bola. Tá bom, vamos lá. Mas eu agradeço, o Guilherme. Inicialmente, a sua presença é sempre muito legal ter você aqui, gente. O Guilherme, eu nunca tive aula com ele, só que ele fala de uma maneira super clara e eu adoro sempre todos os webinars que você já deu com a gente. É o segundo. Legal. Pô, e obrigada pela obrigado. sua presença. Pode compartilhar aí sua apresentação, que já está com você, o anfitrião. Maravilha, maravilha. Eu que agradeço. A gente veio aqui hoje com um tema que é um tema ainda pouco falado, né? Importante, mas pouco falado, até na conversa com a Maria, com o Maurício, pensar num tema que seja pouco explorado. Tanto é que a gente não tem assim uma regulação direta, específica disso, né? Aqui no Brasil, a gente tem alguma coisa já na Europa que eu vou mostrar para vocês. Então, eu trouxe uma apresentação aqui, na verdade é um mapa mental, só com os principais aspectos que eu queria ressaltar de definição. O tema é Dark Patterns, né? E a influência disso no campo da proteção de dados pessoais, porque esse assunto, que é um assunto mais ligado ao design, ele também impacta outros campos do direito, por exemplo, a parte de contratos, ou mesmo a parte de relações de consumo, né? Então, aqui, claro, a gente está vendo a questão especificamente de proteção de dados pessoais. Então, eu vou colocar aqui a apresentação,
e aí a gente já começa aqui, tá? Então, Pessoal, só um instantinho, Guilherme, eu só queria deixar claro. para todo mundo, gente, se vocês quiserem interagir com a gente, fazer alguma pergunta para o Guilherme, fazer alguma pergunta para mim, ao longo da apresentação, vocês podem interagir ao longo da apresentação, vocês não precisam esperar para o momento posterior, que vocês estão abertos aí à participação a qualquer momento, tá bom? Sempre muito legal quando vocês enriquecem o nosso trabalho no webinar com as opiniões, com as perguntas, é sempre bem legal. Então, bom, vamos começar, Guilherme. Primeiramente, o que Não, que são... é isso. Diga lá, desculpa. Não, inicialmente eu só queria fazer aquela pergunta introdutória, né, porque eu acho que é um tema muito pouco falado ainda, né, em inglês ainda, o título, então vamos começar a destrinchar isso aí. A gente queria saber o que que é exatamente, o que que são os Dark Patterns e como que eles se relacionam com a proteção de dados, a começar por aí, né? Vamos lá, não, vamos começar por aí. E isso que a Maria falou, reforço aqui, eu trouxe a apresentação, mas a ideia é já interagindo, se vocês preferirem aguardar para o final, ou mesmo durante, não tem problema algum, só, enfim, levantem a mão, a Maria vai me orientando aqui, que às vezes eu estou um pouco focado aqui na apresentação, mas eu já na hora a gente pode tirar a dúvida ali. Então vamos lá, a questão aqui é primeiro a gente definir isso aí, né? Afinal de contas, do que se trata, do que a gente está falando. Assim, a gente acabou usando aqui o termo em inglês mesmo, porque como o assunto é pouco falado no Brasil, a gente ainda não tem, a gente poderia traduzir como padrões enganosos, talvez, de design, alguma coisa assim, Obscuros. ou obscuros. Tem um documento que eu vou mostrar aqui para vocês da Europa que vai por esse caminho mais de enganoso, porque muitas vezes tem esse intuito, sabe, de enganar e tal, às vezes não claramente, mas assim, sabe, não explicitamente, mas pela prática ali, enfim, você acaba enganando, né, o usuário. Mas, então, vamos lá, vamos primeiro definir isso aí. O primeiro aspecto é que não tem uma definição legal. Então, de novo, isso não tá nem em nenhum PL aí que eu tenha conhecimento. Com certeza não tem na nossa legislação, mas a gente pode extrair algumas coisas. E esse é o ponto, isso que eu queria mostrar para vocês. Não tem aqui os padrões obscuros previstos? Não, mas então por isso eles são legais? Não, porque a gente tem formas de interpretar o que a gente já tem na LGPD e Marco Civil da Internet, e mesmo o Código de Defesa do Consumidor, a gente consegue pegar, né, uma situação como essa. Mas, enfim, vamos falar o que é isso, né? Tem um estudo feito pela Comissão Europeia, um relatório final, que é um estudo comportamental sobre práticas comerciais desleais no ambiente digital, né? Então, como é que esse estudo definiu? Eu vou trazer também outras definições aqui para vocês verem, mas todas elas na mesma linha, não tem grandes diferenças. Então, aqui eles definiram da seguinte forma: práticas em interfaces digitais projetadas para direcionar, enganar, coagir ou manipular usuários a fazerem escolhas contra seus melhores interesses. Então, tem esse aspecto mesmo de manipulação, de enganar, de fazer com que a coisa vá num caminho até muitas vezes contrário aos interesses do usuário, ou que vá na direção daquilo que aquela empresa, que aquela plataforma pretende, né? Então, você meio que guia, né? Então, é uma definição do campo do design mesmo, né? Ele não é uma definição jurídica. Então, a gente está falando do quê? Padrões obscuros ou enganosos, né? Distorção de padrões de design para induzir comportamentos dos usuários. Tem essa finalidade, né? O design é feito de uma tal maneira a induzir de acordo com o que aquela empresa, aquela plataforma pretende, né? Muitas vezes até para manipular suas decisões, para ir num determinado caminho, né? E levam os usuários a ações que não são intencionais, eles não teriam, né, essa intenção, né, e, portanto, são potencialmente prejudiciais ao processamento de seus dados pessoais. Então, isso tem impacto, pode ter impacto na questão de dados pessoais, é isso que a gente vai ver. Então,
são questões de design, basicamente, né? Você pode dar um exemplo, assim, Guilherme, assim, só para a A gente ter uma coisa gente, mais a gente palpável? até vai falar aqui, um Ah, deles tá. pode ser, tem coisas até mínimas que a gente nem imagina, mas eu trouxe aqui alguns exemplos. Ah, tá. O simples fato de usar aqueles, quando você vai fazer uma compra, por exemplo, e Uhum. você coloca aqueles cronômetros, né, que Ah, é entendi. muito usual, tal oferta vai acabar em tanto tempo que você... Aquela Aquilo FOMO, né? Fear of missing out. é Aham. isso, se você não fechar agora, tal, e aquele cronômetro correndo, aquilo é um negócio meio padronizado, até quando a gente vai construir um site, você já até pega aquilo meio pronto daquele Uhum. negócio, dá uma falsa noção, né? Gera uma certa ansiedade até, Sim. né? No sentido de que você precisa comprar, enfim, são inúmeras técnicas, ou mesmo técnicas de arquitetura do site, de você caminhar por alguns lugares ou letras que te levem a não entender direito o que é, para que você faça aquilo, para que você clique num Uhum. botão que está lá enorme, sendo que o outro está pequeno. Enfim, você se vale do design para incentivar, para enganar a pessoa, para ir numa determinada direção. Uhum. Isso tudo, num conceito mais amplo, isso pode ser considerado um dark patterns, né? Então, pega um leque muito amplo aí de coisas. No caso de proteção de dados, muitas vezes o usuário é levado também a deixar os dados para ter acesso a alguma coisa, Uhum. né, alguma promoção, e que, na verdade, o que o site quer é justamente coletar aqueles dados pessoais para depois trabalhar ou enviar e-mails e etc. Uhum. Então, isso tudo entra também, né? Porque acaba, de certa maneira, meio que cerceando essa autonomia, né, de vontade do usuário, porque o design ele é feito de uma tal maneira que acaba guiando, né? Então, isso tem impactos jurídicos. Como eu falei, na questão de contratos, tem todo um estudo aí, um campo interessante de como, às vezes, a gente navegando na internet, às vezes a gente está contratando coisas, contratando no sentido de aceitando, a gente clica um Sim. botão, já aceitou isso, aceitou aquilo. É por isso que tem toda uma corrente que vai até falar que a própria questão da autonomia da vontade no campo de contratos online, ela meio que se reduziu com a questão Uhum. toda do digital, tal, porque você meio que se vê ali em situações que você tem que meio contratar, né? Então, Sim. acaba tendo um impacto nesse campo, no campo de relações de consumo, sem dúvida, considerando ali o consumidor como a parte hipossuficiente, e agora, quando ele está navegando num sistema digital, em que você tem ali todo um design construído, uma interface que te leva a determinados caminhos, isso reduz, né, a possibilidade, a autonomia que esse consumidor / usuário tem de poder fazer ali opções, tal, né, e de o design trabalhar aquilo de uma forma mais igualitária e não tão guiada, né? Uhum. Uhum. E o que interessa para a gente no campo de proteção de dados pessoais, que aí a gente vai ver com mais calma. Agora, falando para vocês, na Europa, então, no Brasil, o que a gente tem são as leis que a gente conhece e que a gente acaba tendo que enquadrar, e eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente enquadra, por exemplo, na LGPD, né, algumas dessas práticas. Já que não tem uma coisa específica. Mas na Europa já tem coisas específicas. O próprio DSA, que é um documento importante, que vem sendo bastante falado, né, que regula os serviços digitais, né, e é recente, ele entrou em vigor, foi agora, final do ano passado, sendo que a maioria das obrigações, elas começaram a ser aplicadas a partir de, quer dizer, vão começar a ser aplicadas no dia 17 de fevereiro do ano que vem. Então, é um documento recente e ele já vai tratar disso, né? É uma lei que regula o mercado único de serviços digitais na União Europeia e vai trazer o conceito. Até peço desculpas, eu trouxe aqui, sei que são palavras, não gosto normalmente de trazer assim, mas acho que é importante para a gente ver como é que está conceituando e não vai por um caminho diferente daquele que eu já mostrei, né? Uhum. Vai definir como
práticas que distorcem ou prejudicam materialmente, intencionalmente ou de fato, capacidade dos destinatários de fazer escolhas, decisões autônomas e informadas. Essas práticas podem ser usadas para persuadir os destinatários a se envolverem em comportamentos indesejados, né? Aquilo que eu falei de meio que guiar, ou decisões indesejadas, né? Que tenham consequências negativas, né? Em alguns casos. Nossa, mas né? é muito interessante essa discussão, Guilherme, porque qual que é o limite ético, né? A que ponto é ainda, por exemplo, aquelas call to actions que te clique aqui, não sei o quê, se inscreva, até que ponto isso é uma estratégia de marketing e até que ponto, qual o limite, entendeu? Que se impõe ali, o que é uma estratégia de marketing ok e o que é um dark pattern, né? O que é um padrão que vai te induzir a um comportamento que Exatamente. é muito complexa essa discussão, né? Porque você falou, Isso. deu aquele exemplo de várias vezes eu, assim, navegando e insiro seu e-mail para você desbloquear 20% de desconto. Então, meio que eu insiro meu e-mail em troca de desconto. Então, assim, será isso um dark pattern? Ou será isso que é uma troca Pois é. justa dos dois lados, né? Muito complexo. Acho que você pegou o ponto e, a partir dessa definição, que é muito abstrata, a gente pode ter interpretações super subjetivas. Então, isso, sem dúvida, abre margem para um campo de discussão ético e jurídico também, porque a gente pode ter algumas decisões, e a gente tem que ficar atento, principalmente começando pela Europa, que já está regulando isso, sobre para qual caminho as coisas estão indo. Por exemplo, o uso daquele relógio ou de técnicas que são comuns no Sim. marketing seriam caracterizadas de fato como um dark pattern a ponto de serem proibidas, por exemplo? Sim. Né? Essa é uma questão. E é uma questão totalmente aberta, a gente não tem uma resposta, e aí vai caber aos órgãos, ao judiciário, etc., começarem a dizer, olha, isso aqui passou a ser proibido, ou isso aqui é permitido, é claro, tal, né? Então, o que é abusivo? Aquilo que eventualmente leva a uma enganosidade. Então, por exemplo, uma coisa que pode parecer ingênua, mas colocar um cronômetro ou aquele número de pessoas, você vai ver, nossa, preciso fechar agora, porque, né, o negócio Esse está Airbnb fechando. aqui vão fechar antes, não posso Exato, perder. exato. Se isso Sim. não corresponde à verdade, a gente tem no próprio Código de Defesa do Consumidor a caracterização de publicidade enganosa, por exemplo. Faz Então, sentido. é verdade aquele número que está lá? Não, ele não corresponde à verdade. Então, a gente vai chegar nesse ponto de, por exemplo, proibir, né, de ter decisões que vão proibir essa prática. Isso a gente vai ser um capítulo que vai vir aí na sequência, né? Então, a gente está tendo uma movimentação no sentido dessa preocupação de proteger, sempre essa coisa, né? Começa na Europa, tal. Isso com certeza vai reverberar no Brasil, né? E pode reverberar, por mais que não tenha uma legislação específica, mas em, de repente, decisões judiciais. Entenderam? Então, esse mesmo documento europeu, ele vai tratar especificamente do uso desses padrões por plataformas online, porque aí também o bicho pega de forma forte, né? O documento vai dizer assim, que as plataformas também não devem conceber, organizar, operar suas interfaces também, mesma coisa, de forma a enganar ou manipular os destinatários, né? Ou a distorcer ou prejudicar sua capacidade de tomar decisões livres e informadas. Então, a gente vê a tônica é a mesma em todos eles, né? A gente tem também algumas diretrizes aqui do European Data Protection Board, né? Sobre especificamente os dark patterns, que no caso desse documento eles usaram outro termo, eles usaram o termo deceptive design, né? Seria padrões de design enganosos, até como eu falei, mas é a mesma coisa. Tá? Independentemente da gente ter um outro termo, é a mesma coisa. E esse documento, ele entende que esses dark patterns são cada vez mais utilizados por plataformas digitais, especialmente lojas online. A gente vai ver que tem até um estudo específico a respeito disso. Aqui eu vou pular, é o mesmo conceito, mas, enfim,
eles demonstram, né, por meio de uma pesquisa, que 97% dos sites e aplicativos mais populares na Europa empregam pelo menos um desses Caramba. padrões. Então, é super forte, a ponto de ter tido até uma campanha, né, de inspeção de websites de lojas online. Né? Isso foi publicado pela Comissão Europeia, por autoridades de defesa do consumidor, porque está muito ainda nesse âmbito, talvez até mais do que proteção de dados, ou igual, mas esse campo de defesa do consumidor também está se mobilizando bastante em torno dessa questão. Né? Inclusive, teve esse estudo aqui, né, que demonstrou que quase 40% das 399 lojas online, e é um estudo direcionado para a questão de lojas online, né, usam dark patterns para tirar proveito da vulnerabilidade dos consumidores ou para enganá-los. Né? Caramba. A Lucia Sempre... que falou no chat, ó, ontem fui comprar uma passagem no site e dizia que era o último lugar, sendo que no site oficial não tinha essa informação. Aí. Pois é, isso é enganoso pela lei do Código de Defesa do Consumidor brasileiro? Se está dito que é o último lugar, tem que corresponder à verdade, né? Se não, isso sem dúvida, olhando assim de maneira muito seca, né, na lei, a gente pode enquadrar como uma publicidade enganosa, que é aquela que vai comunicar uma coisa que não corresponde à verdade. Entenderam? Então, isso caracteriza, a gente não está vendo aqui o aspecto de consumidor, a gente vai ver agora, a partir de agora, o aspecto do impacto disso em proteção de dados. Mas se a gente fosse analisar em termos de impacto de consumidor, com certeza, publicidade enganosa, além de outros, né, artigos lá do nosso código que protege o consumidor. Então, aqui, Maria, alguns exemplos, né, do que eu estava falando. São alguns, mas são inúmeros, né? Na verdade, a gente poderia falar de vários. Então, esses cronômetros de contagem regressiva que são falsos, porque pressiona o cliente a comprar o produto ou serviço num prazo que também acaba sendo falso. Eu mesmo já passei por essa experiência e acredito que vocês, né, olha, essa oferta é só à meia-noite de hoje, aí você vai ver, tem um caso aqui de um serviço que eu não comprei, que estou há 5 meses, o pessoal informando é o mesmo valor, e aí eles falam, aqui vai fechar e tal, não sei o quê. Então, eu fiz em alguns casos até para testar esse tipo de coisa, né? E de fato é isso mesmo. Outra coisa, ocultar informações que são essenciais de produto ou serviço, usando uma fonte minúscula ou cores de baixo contraste, né? Interfaces que são projetadas para induzir consumidores a fazerem compras, para assinarem serviços, enfim, outras escolhas, né? E isso tudo, então, a gente falou assim de implicações, de certa forma, nesse campo de relações de consumo, mas como é que isso impacta a questão dos dados pessoais? Em primeiro lugar, a questão do consentimento, né? A gente sabe qual é a definição que a gente tem na LGPD, né? Artigo 5º, inciso 12, o consentimento é uma manifestação que deve ser livre, informada, inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento dos seus dados pessoais. Então, a gente tem até o Marco Civil da Internet, que vai até adicionar o adjetivo que tem que ser expresso, né? Então, qual é o problema do dark pattern aqui? Muitas vezes a gente está consentindo com algumas coisas, mas de uma forma guiada, não livre. Então, isso acaba afetando o próprio vício de consentimento, como, por exemplo, esse artigo 8º da LGPD, que vai dizer que o consentimento deve ser fornecido por escrito, né? Ou por outro meio que demonstre a manifestação da vontade do titular. E, ao fazer esse jogo do dark pattern, ele faz com que a gente não manifeste isso por escrito, né? O que pode levar a um vício de consentimento, né? A gente tem outros artigos aqui que vão dizer, por exemplo, que o consentimento tem que ser específico e em destaque para tratamento de dados pessoais sensíveis e de crianças e adolescentes. Então, se a gente está falando de um padrão como esse, em que crianças e adolescentes vão navegar por aí, muito pior, né? Porque a LGPD reforça isso,
né, para esse público, para crianças e adolescentes, e se a gente ainda mais está falando de um dado sensível, né? Além de tudo, afeta também alguns princípios da LGPD. Um deles é o princípio da transparência, porque onde fica a transparência nesse caso? Princípio de accountability, de prestação de contas, né? Enfim. Então, isso tudo pode levar a uma certa nulidade do processamento de dados pessoais, porque ele fica viciado, né? Ele tem um vício de origem, né? O princípio da autodeterminação informativa, que a gente sabe da importância dele, né, para o nosso sistema de proteção de dados, né? Porque esse padrão enganoso, quando ele proíbe o titular de dados de ter esse controle desse fluxo de informações, isso afeta também a questão da autodeterminação informativa, né? Privacy by design, né? Com certeza, o designer que vai trabalhar dessa maneira acaba desconsiderando as melhores práticas, né, de proteção de dados pessoais. Então, eu já vou até antecipar aqui, imagino que já estou até caminhando aqui para a finalização dessa pequena apresentação, para a gente abrir realmente, mas assim, trabalhar um privacy by design que leve em consideração isso é fundamental, né? Porque é uma questão de design. Então, o privacy by design aqui é tudo, né? É muito importante nesse processo. Então, aqui a importância da gente integrar o aspecto jurídico, do design e de TI, além de outros aspectos, e para finalizar aqui uma última palavra aqui na apresentação, que assim, é importante a gente ter em mente também que trabalhar apenas a questão da transparência e controle para o usuário talvez não seja suficiente, porque a ideia não é tornar também a interface, enfim, uma plataforma como algo que tem uma carga muito grande, né, de informações para o usuário ter que consentir a cada momento, nada disso, tem que ser fluido, sem dúvida, né? O intuito, até do ponto de vista jurídico, não é ficar criando barreiras, tal. Então, por isso que isso tem que ser trabalhado do ponto de vista do design, né? Então, assim, para finalizar, é importante que esse combate dessas práticas, né, desses padrões, né, passe pela reflexão sobre quais são os mecanismos corretos que desonerem a carga do usuário na tomada de decisão, sem que isso, né, sem que para isso seja necessário que ele tenha aqui uma série de obstáculos e consentimentos aqui e ali e tal. Por isso é que, fundamentalmente, é uma questão ligada, sem dúvida, ao design, ou seja, como é que aquilo é feito, como é que aquilo é concebido, né? E o jurídico, TI e outras áreas trabalhando junto com esse design para que esses padrões eles sejam evitados. Então, assim, em termos de apresentação é isso. Agora o importante é ouvir aí vocês. A Ana falou aqui que certamente essas mensagens de último lugar, último estoque, antecipam nossa compra pelo desespero, né, que é real. Mas uma pergunta que eu tenho também é que é um desafio maior ainda agora, né, Guilherme, que a gente tem todos esses mecanismos de inteligência artificial, né, atuando, por exemplo, no Instagram, que eles detectam o seu comportamento e te induzem a visitar certas páginas e a visitar certos conteúdos, e isso também é muito desafiador, né? Porque também não parte só de algo assim humano, né? Que a gente pode modificar, porque também tem aquela coisa deles vão a inteligência artificial vai aprendendo sozinha, né? Em certo, então é bem complicado, né? Como que isso vai se desenrolar? Super complicado, e pelo fato de envolver uma inteligência artificial, isso teria que ser regulado, né? Por exemplo, no PL que a gente tem a respeito de inteligência artificial, porque é uma questão que envolve a responsabilidade sobre essas inteligências artificiais, ou seja, de quem é a responsabilidade, né? Que é justamente essa discussão que a gente, né, que está tendo, né, de maneira até mais avançada aí na Europa e que a gente está tendo aqui no Brasil, né, que envolve justamente isso, de quem é essa responsabilidade. Então, a responsabilidade poderia ser de quem implementou aquele sistema de inteligência artificial para gerar esse tipo de padrão, né?
Sim. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, agora é a hora. Guilherme está aí para sanar as dúvidas, mas já antecipando, Guilherme, muito boa sua apresentação, muito detalhada, muito acessível também, que a gente sabe que você é advogado, eu também sou advogado, então a gente às vezes fica truncado de passar uma mensagem, porque é chato demais o juridiquês. O Lécio falou, parabéns pela apresentação, o Lécio também é nosso colega, bem coerente. Ah, legal, obrigado. Então, a gente vai caminhando então para a gente encerrar. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, Guilherme deixou aí todo mundo sem palavras. Bom, Mas olha, a gente está à disposição, sempre um prazer aqui esse espaço, acho muito bacana esse espaço aqui que vocês do eComply têm, né, para compartilhar, enfim, temas, discussão. A ideia é justamente essa, e é um tema que afeta diretamente aqui a nossa praia, né, da com proteção de certeza. dados. Todo mundo te dando parabéns aí no chat. Guilherme, se você quiser deixar seu e-mail, aí, excelente, Guilherme, excelente apresentação, ficou tudo muito claro, parabéns, esclarecedor. Legal, eu vou deixar aqui o meu e-mail. Tá perguntando a sua rede totalmente... social, seu LinkedIn, provavelmente. Aí, deixou o e-mail. O e-mail, tem aqui o site também. E a gente fica aí super à disposição, as dúvidas, as questões de dia a dia, enfim, vai ser um prazer. Tá ótimo. Mais uma vez, Guilherme, muito obrigada pela sua apresentação, super esclarecedor, super claro, acessível para todo mundo. E eu agradeço. O José tá pedindo para você compartilhar o material com a gente. Ah, tá bom. Eu vou fazer o seguinte, inclusive, Maria, aquele que eu mandei, como é um mapa mental, se você consegue, Maria, compartilhar com o pessoal? É aquele Você mesmo, a consegue? última É versão? aquele, Tá. aquela última Eu tô com versão. o material, então eu compartilho com o pessoal. Eu Tá te bom. mando depois os e-mails do pessoal que se inscreveu, para caso você precise para alguma coisa. Ah, ótimo. Para entrar em contato se Ótimo. alguém quiser. E Tá então, bom. tudo. Aí, já agradeceu. Gratidão, Guilherme.